Olá, meus amores, boa tarde, espero que vocês estejam bem. Bom, vamos continuar nosso assunto. Na aula anterior eu falei sobre as navegações marítimas, né? Ou expansão marítima para alguns. Falei sobre a importância do pioneirismo português, quais eram as vantagens que Portugal tinha. Falei também sobre a importância da formação dos estados nacionais, da influência da burguesia, do financiamento. Falamos também sobre a principal motivação naquele momento, que era exatamente as rotas para a Índia, era o controle do comércio das especiarias, que significava para essas nações um crescimento econômico, qualidade de vida, saúde, enfim, várias coisas. Bom, e aí ficou faltando eu comentar algumas coisas com vocês, né? Primeiro, vamos pegar aqui a partir dessas rotas que Portugal começou a organizar, né? Portugal tinha uma boa navegação, experiência, tinha uma boa um bom aparato naval, e aí começa a organizar essas rotas comerciais para as Índias. Eles queriam, lembre-se que falei atrás, eles queriam tirar esse monopólio das mãos dos italianos. E só que, bom, do mesmo jeito que Portugal estava se organizando, já tinha passado pelo Cabo, pela Ilha do Cabo Verde, Cabo da Esperança, desculpe. Já a Espanha também já estava conquistando as terras aqui na América, então já tinha chegado aqui desde 1942. E aí começa o impasse, né? Quem tem direito a determinado lugar? E aí a Espanha e Portugal começam a entrar nessas questões, nesses conflitos, e a Igreja Católica resolve entrar nessa questão para resolver. É assim que é assinado o Tratado de Tordesilhas, que é um acordo feito, né, entre Portugal e Espanha, e que é mediado pela Igreja. Então, a Igreja cria uma bula papal, ou seja, um documento oficial da Igreja, para dizer que as terras, né, que fossem descobertas, né, situadas até 100 léguas da ilha de Cabo Verde, seria de Portugal. E as que ficassem além dessa linha seria da Espanha. Foi assim que resolveu-se, aí o mundo recém-descoberto e o mundo que viesse a ser descoberto seria estabelecido, seria oficialmente ou de Portugal ou da Espanha. Lembrando que Portugal já havia chegado à África, já tinha começado o processo de colonização, tá? Na ilha de do Cabo da Esperança, e esse processo, essa colonização que se inicia ali vai servir de experiência para Portugal depois, posteriormente, em relação ao Brasil. Mas, enfim, Portugal avançava, criando rotas comerciais, né, com rotas que pretendiam dominar o comércio de especiarias com as Índias, e a Espanha continuava fazendo, empreendendo suas conquistas aqui na América. E assim ficou dividido o mundo a partir do Tratado de Tordesilhas. Só que é óbvio que outros países, outras nações não gostaram disso. Que foi o caso da Itália. Não, a Itália não era ainda unificada, mas foi o caso da França, foi o caso da Inglaterra, né? Também da Holanda, enfim. Bom, o fato é que Portugal chega às Índias, né? Os portugueses chegam às Índias a partir de uma expedição comandada por Vasco da Gama. Nessa ida consegue circular bem o território africano, estabelecer conexão comercial. É uma expedição muito perigosa, eles perdem boa parte da frota, mas conseguem voltar com as embarcações cheias de especiarias. E aí, né, dado o sucesso dessa expedição de chegada às Índias, os governantes portugueses começam a organizar uma outra expedição, né, que vai ser a expedição que vai dar a chegada ao Brasil. Essa expedição agora vai ser liderada por Pedro Álvares Cabral, mas ele se afasta um pouco da rota e chega nas terras brasileiras, né, no dia 22 de abril de 1500. E aí os portugueses permaneceram aqui, fizeram aquela missa, enfim. E aí buscaram oficializar essa chegada no Brasil e essa conquista do Brasil. E aí nós entramos numa polêmica que vai ser bem explorada no livro de vocês, que é a polêmica do descobrimento. Vem cá, houve descobrimento? Então, por que essa questão, o descobrimento, ele é questionado, né? Primeiro,
Só para lembrar que, como é que você descobre uma coisa que não estava, né, assim, descobre uma coisa que já estava habitada, né? Quando os portugueses chegaram aqui, havia cerca de 3 milhões de indígenas. Então, descobertos por quem, né? Já que havia tanta gente vivendo aqui no Brasil, né? Outra questão também que vai ser questionado em relação ao descobrimento e aos portugueses é que quando os portugueses chegaram aqui, os espanhóis já estavam aqui há alguns anos, já estavam na América há alguns anos. E aí eis a questão, né? Será que eles foram os primeiros europeus a pisar no solo brasileiro? Bom, essa é uma questão, né? Antes dos portugueses, há relatos de que outros homens já haviam vindo ao Brasil, né? Só que Portugal vai lá e oficializa essa chegada, né? Foi sem querer, e aí se já havia esse registro, foi sem querer ou foi de propósito que eles desviaram ali da rota para as Índias, né? Para alguns historiadores, eles já sabiam, né, que existia esse território. E hoje, né, essa ideia de que o Brasil foi descoberto, ela é bastante contestada. Bom, esse era o complemento que eu queria trazer para vocês, principalmente para lembrar que a chegada dos portugueses, né, no Brasil, aliás, a chegada dos europeus na América no geral, significou um prejuízo muito grande aos americanos, os nativos americanos, né? Por quê, gente? Porque a partir de então começou o processo de colonização, que é o que a gente vai ver mais pra frente. Então, o que é a colonização? É a imposição de uma outra cultura, de uma outra língua, de uma outra religião. E aí é o apagamento, né? Assim, o fim de muitas etnias, né, que vão ser dizimadas, mortas, vão perder seus territórios e vão ter que aprender a viver uma outra lógica, que é a lógica do conquistador, que no caso é a lógica dos portugueses para o Brasil, dos espanhóis para os nativos que hoje vivem na região da Argentina, do Peru, do Chile, enfim. E aí na próxima aula nós vamos ver como se deu essa colonização, né? Houve descobrimento? Acho que não, né? Eu acho que uma coisa que já está bem habitada, que tem muitas pessoas que vivem em grupos diferentes, não pode ter sido descoberta. Tá bom? Então, um beijo para vocês. Continuamos na próxima aula, se Deus quiser.